Então, galerinha, voltamos aqui do nosso rápido intervalo, bacana. Já vamos para as questões. A gente tem algumas questões muito bacanas de fazer hoje. Algumas questões que a gente até começou a fazer, né? Só que a gente deu uma aperfeiçoada nelas para que você consiga ter um pouco mais de dificuldade, consequentemente um resultado maior, para que você consiga aprender bacana ali como fazer aquela questão de todas as formas que elas caírem para você. Bacana? Então, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: de acordo com a figura, os valores das correntes elétricas I1, I2 e I3, respectivamente, iguais a... Bom, ele quer o valor das correntes I1, I2 e I3. O que é que você vai fazer? Você vai identificar cada uma das malhas que você vai ter que obedecer. Bom, a gente já viu que são duas malhas, né? Uma malha da esquerda e uma malha da direita. Isso faz com que você tenha esse sentido de escolha. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar essa malha aqui e dizer ela que é a malha A. E vou escolher o sentido de rotação dela no sentido anti-horário. Tá bom? Para a malha B, já é uma situação diferente. Por quê? Na malha B, você tem o mesmo gerador aqui no meio, não se esqueça, mas você tem um outro sentido de rotação. E aí fica a seu cargo. Você pode escolher o sentido horário ou anti-horário. Eu vou escolher uma rotação no sentido anti-horário. Bom, para combinar junto com a malha A que eu já tinha escolhido anteriormente. Bacana. Então, vamos adiante. O que é que você vai fazer? Você vai percorrer esse meu sistema todo, do ponto A, por exemplo, até esse ponto A de novo. Deixa eu botar de roxo para não ficar tudo vermelho aqui na nossa tela. Do ponto A até o ponto A de novo. Então, vamos sair nele aqui, percorrendo o meu sistema em sentido de rotação anti-horário, né? Anti-horário. Então, para a malha A, como é que ficaria a minha equação? Eu estou passando aqui, ó, no resistor a favor da corrente. Olha, a corrente está para cá. Se ela está para baixo, significa que lá no resistor ela estava da direita para a esquerda. Então, eu estou ganhando essa DDP, né? Mais a U do resistor de 5. E aí eu vou passar aqui, ó, contra esse gerador de 6. Por quê? Porque olha a primeira placa, qual é o sinal? Negativo. Então fica menos a DDP do resistor, do gerador, né? Desculpa, do gerador de 6. E quando eu passar aqui de novo para chegar no ponto A, olha o primeiro sinal, negativo. Então fica menos, né? A outra linha do segundo resistor. Tá bom? Então essa aí é a regra para a primeira malha. Bacana. A segunda malha também tem a regra dela. Percebam que na primeira malha são 3 componentes: resistor, gerador 1 e gerador 2. E a gente respeitou todos eles: resistor, gerador 1 e gerador 2. Na segunda malha são 3 componentes também. Só que agora é gerador e resistor. Mas vamos lá. Eu vou escolher o sentido anti-horário. Eu vou sair do ponto A e voltar para o ponto A. Só que aqui, ó, aqui eu estou contra, né, o valor da minha corrente. Então, a primeira placa que eu vou passar é uma placa positiva. Se é uma placa positiva, ela vai para a minha equação como? Estou indo para cá, ó. Positivo. Então, ficaria mais a DDP desse resistor central, desse gerador central. Passaria para cá. A primeira placa, ó, também positivo. Então, mais esse outro gerador de 8. E quando eu passo lá no resistor, eu estou passando, ó, contra aquele valor ali. Ou seja, ficaria menos a DDP desse R', né? Desse resistor linha aí, que está lá em cima, guardadinho. Tá bom. Sabendo disso, eu posso montar as minhas expressões. Vamos lá. A malha A, no primeiro momento, eu perdi, né? Eu ganhei aquela resistência. Então, seria 5 vezes I. Tá bom? E os outros dois eu perdi. Menos 6 e menos 4. Isso aqui tudo dando 0. Para a malha B, o que foi que aconteceu na nossa malha B? Na malha B, ele teve mais a DDP de 4,
mais a DDP de 8 e menos aquele resistor lá em cima. Se aquele resistor é ultrapassado por uma corrente I2, e aqui é uma corrente I1, tá bom? Aqui a I3 é igual à soma deles dois. A gente pode matar todos eles por aí. Primeira fé em 4, segunda fé em 8, e lá 4 menos R2. Né? Então, 8 mais 4 menos R2 vezes I2. E isso aqui tudo igual a 0. Quanto é outro resistor? Desculpa, eu não lembro. 4. Resistor que vale 4. A gente põe aqui, ó, 4. Pronto. Achando essas resoluções, eu consigo achar I1 e I2. Então, 5 I1 menos 10 é igual a 0, né? Menos 6 com menos 4, menos 10. Menos 10 está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, o valor de I1 seria igual a 10 dividido por 5, ou seja, 2 amperes. Ok? Nesse outro resistor, eu tenho um resistor de 4 e um resistor de 8. Então, 4 com 8, 12. Menos 4 e 2. Isso aqui tudo igual a 0. Está negativo, eu jogo para o outro lado. 4 e 2 vale 12. Logo, I2 é igual a 12 dividido por 4, que daria aí 3 amperes. Aí eu já achei, ó, valor de I1 e de I2. E aí, pelo meu sistema, na hora que eu vou para o nó aqui, ó. Cadê o nó? O nó tá bem aqui, ó. Olha ele aí. Na hora que eu estou aqui no nó, eu tenho o quê? I3 é igual a I1 mais I2. Ou seja, I3 vale 5 mais 3, que daria 8 amperes. É 5? Não, desculpa, 2. 2 mais 3, que dá 5. 2 mais 3, que daria 5 amperes. Então, eu tenho o valor de I1, I2 e I3. Nosso gabarito, ele quer respectivamente, né? Então, cuidado também com a ordem que você bota as respostas. Ele falou que quer I1, que vale 2, I2, que vale 3, e I3, que vale 5. Então, nosso gabarito, letra A, de A, é bem fácil. Bacana? Então, a nossa primeira questão aí, gabarito, letra A. Beleza? Então, segunda questão, como é que a gente faria uma questão como essa? Você tem o seguinte, considere o circuito de figuras abaixo, onde estão associadas 3 resistências, R1, R2 e R3, e 3 baterias, FEM1, FEM2 e FEM3, de resistência interna desprezível. Um voltímetro ideal botado entre Q e P indicará... ele quer um voltímetro bem aqui, ó. Ligado de P para Q. Tá. Ele quer saber o que esse voltímetro marca. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é um voltímetro e como é que ele pode impactar na nossa vida. Bom, um voltímetro, galera, é um medidor de volts, tá bom? O que é um medidor de volts? A sua casa, ela tem uma série de voltagens diferentes em aparelhos diferentes, né? Você pegar aquele adesivo colorido com vários sinais dentro do seu resistor, dentro dos seus aparelhos elétricos, você vai ver que existem vários sistemas que consomem uma voltagem diferente, tá bom? Mas dentro da sua casa existe um valor geral de voltagem, que é o mesmo valor da minha casa, que é o mesmo valor da casa do seu amigo. Porque dentro do Brasil você tem uma voltagem especial que é utilizada para todo o sistema. Que voltagem é essa? Bom, essa voltagem, gente, é a de 220 volts, né? Você tem uma voltagem de 220 volts. E essa voltagem é o que faz todo esse sistema se mover, ou seja, todo esse sistema funcionar. Sabendo disso, a gente consegue chegar na voltagem geral do meu sistema. Como? Fazendo o mesmo circuito que eu já prometi para vocês. Você tem aqui um circuito, você escolhe um ponto A
e aí você faz todo o meu circuito e acha aquela voltagem. Então, eu vou sair do ponto A e voltar para o ponto A, só que agora em um sentido anti-horário. Quando eu faço isso, eu vou fazer um sistema aparecer para mim, né? Fazer um sistema aparecer para mim. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é passar por aquele sistema a favor do resistor. Então, ficaria menos 2, né, que é o valor da resistência lá, vezes a corrente I, que é a corrente que passa pelo sistema. Agora percebam uma dica importante. Olha o nosso sistema. O nosso sistema é uma malha só. Perceba que esse sistema só tem apenas uma malha. Como ele tem uma malha só, galera, eu não divido em várias correntes, eu não divido em várias malhas. Então, o mesmo valor que eu vou escolher para um, eu escolho para todos, tá bom? É o que eu escolho para todos. Beleza, então vamos em diante. É por isso que fica só I, ok? E aí eu passo numa voltagem de 3 volts. Então, ganho aquela voltagem. Por quê? Porque eu estou passando e a primeira placa é a positiva, ó, que é a maior. Bacana? Primeira placa, já que é a maior, ela é a positiva. E aí você vai passando e a primeira placa que você encontra é a positiva. Depois eu estou passando de novo contra a resistência, menos 2i. E aí eu vou passar no outro gerador. Só que no outro gerador, a primeira placa ela é negativa. Se ela é negativa, eu vou perder aquele gerador ali. É menos 18, tá bom? Não vou ganhar ele, não. Depois eu passo novamente no resistor I, R2 lá, né? Menos, como é 1 mesmo, é só I, o valor da resistência, 1 vezes I é I. E depois eu passo no gerador de 5 até voltar para o ponto A. Então, o caminho percorrido foi esse aqui. Logo, esse valor aqui fica mais 5. E aí, como eu voltei para o mesmo ponto que eu parti, então o valor seria 0, tá bom? Com isso, eu posso achar o valor da corrente gerada. Vamos lá. Menos 2i com menos 2i com menos i fica menos 5i. Montei a minha função, passei por cada um dos meus sistemas, fica menos 5i. Do outro lado, mais 3 com mais 5, mais 8. Menos 18 dá menos 10. Opa! Isso aqui tudo igual a 0. Então, qual seria o valor da minha corrente? Menos 5i é igual, 10 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, o valor da minha corrente seria menos 10 sobre 5. Né? O valor da minha corrente daria menos 2 amperes. Vixe, deu negativo. E agora? Se deu negativo, está errado. Só pode estar errado. Não existe negócio negativo, é tudo errado aí. Cuidado. Falei para vocês que não importa, né? Você vai achar o módulo daquela função e não o valor dela. Então, o valor da corrente está certo. Por que a gente errou, entre aspas? É porque no lugar de ser no sentido anti-horário, é no sentido horário, né? É no sentido horário de movimentação. Então, esse foi a nossa troca. Mas você consegue resolver o meu sistema por completo, sem nenhum problema, quando você tem aquela situação presa lá dentro. Como ele quer só entre P e Q, ele quer o valor de P para Q, então o que é que eu vou fazer? Eu vou passar daqui para cá apenas. Então vamos lá. A voltagem no ponto P, que é o que ele quer, né? Menos 3, porque agora eu estou passando contra o gerador, menos 2 vezes 2, tá bom? Mais 18 é igual a quem? É igual a voltagem no ponto Q, né? Porque agora eu saí lá do ponto P para o ponto Q. Então, como é que ficaria? A voltagem do ponto Q seria igual DDP de P menos DDP de Q é igual menos 4 com menos 3 dá menos 7, mais 18. Então, a diferença de potencial é igual a mais 11 volts. Beleza? Nosso valor de DDP aí daria 11 volts para o sistema completo pertencente àquela situação. Bacaninha? Então, essa primeira região de DDP
É assim que a gente faz, certo? Nossa próxima questão é um circuito com mais de uma malha agora, né? Um circuito que possui mais de uma malha. Circuito que fala o seguinte: no circuito acima, aí ele te dá um circuito que vai possuir o quê? Você tem um resistor, depois um gerador, outro gerador e outro resistor, em vários ramos diferentes. Então aqui eu já sei que eu vou ter que usar a lei das malhas duas vezes, tá bom? Eu já sei que eu vou ter que usar a lei das malhas duas vezes, justamente por causa dessa participação aí daquele nó. E aí, onde é que fica o nó da gente? Bom, o nó da gente fica bem aqui, ó. Olha esse nó aqui, ó. Grandão, dividindo aí o sistema de correntes. Chegou naquele nó, uma corrente de valor I. Saiu daquele nó, o valor de uma corrente I2 mais uma corrente I1. Então você teria uma situação como essa. Bacana? Você teria essa situação aqui para que a gente possa resolver esse sistema. Bom, beleza. Então o valor de I é igual a I1 mais I2. Então você vai dividir as malhas. Eu vou pegar as duas malhas em sentido horário, né? A questão passada a gente pegou anti-horário, agora eu vou pegar sentido horário. Por quê? Porque eu quero, eu posso. Quem está fazendo a questão não sou eu. Você vai fazer a questão? Então quando você quiser, rapaz, mas eu não quero horário não, eu quero anti-horário. Faça com anti-horário, você vai ver que dá a mesma coisa, não tem problema não. E aí eu vou separar as malhas, montando as equações de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Para a malha A, eu vou passar naquele resistor a favor da corrente. Eu vou partir de onde? Vou partir daqui. Ó. A partir desse ponto X. Pronto. Vou passar naquele resistor ali a favor da corrente. Ó. Passei. Então, se eu passar a favor da corrente, eu estou ganhando. Mais 4 e 1. Vou passar nesse gerador aqui, né? Estou passando naquele resistor com o valor daquele Rzinho. Mais R vezes I1. Bacana? E olha, quando eu estou chegando no meu gerador, eu estou chegando por qual placa primeiro? Eu estou chegando por uma placa que está negativa, tá bom? Então seria menos 60 e voltando para o ponto que eu parti. Isso aqui tudo vale zero. Pronto. Para o gerador B, desculpa, vamos olhar B. Como é que ficaria? Eu estou passando aqui, ó, nesse sentido. Então fica mais 14, estou chegando pela placa positiva, mais, né, 2 e 2. E olha quando eu passo aqui no meio, agora, deixa eu até botar de roxo essa corrente, que é para não ficar tudo de vermelho. O B, ó, tá no sentido horário. Aqui eu estou passando assim, aqui eu vou para cá e aqui eu passei assim. Só que a corrente que já está nesse resistor passa de cima para baixo. Eu estou passando esse resistor de baixo para cima, eu estou indo contra a corrente. Então eu estou gastando força, eu estou perdendo aquela DDP. Então fica menos 4 e 1 aqui dentro. Isso aqui tudo igual a zero. Tá bom. Só que ele falou que a intensidade da corrente I1 vale 5 amperes, né? Beleza. Se eu estou dizendo que a intensidade da corrente I1 vale 5 amperes, então eu posso sair por esse meu sistema na hora que eu quiser. Bacana? Então, vamos lá. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe aqui. Que detalhe é? É o detalhe que está passando naquele resistor R. Aquele resistor R bem aqui, ó. Dessa nossa primeira malha, dessa nossa malha E. Agora que eu entendi. Porque essa corrente aqui é representada dentro desse resistor. Então, essa corrente aqui não é I1, é só I. Então, quando eu fizer essa distributiva bem aqui, galera, ó, dessa situação que eu já mudei, 4 I1 mais R vezes I2 mais I1, bacana, menos 60 igual a zero. Pronto. Então, o que é que eu vou querer nessa primeira situação? Descobrir o valor de I2 por essa malha B. Porque se eu descobrir o valor de I2 nessa malha B, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir lá dentro
para poder achar justamente esse valor da corrente que está passando por ele. Pronto, agora ficou fácil. Então, quem seria a nossa malha 2? Ficaria 14, certo? Mais 2 e 2, menos 4 e 1. Isso aqui tudo igual a 0. Pronto. Aí, como eu estou passando nessa malha, nesse sentido aí, eu consigo chegar nos valores que eu quero. Só que ele falou na questão que 1 vale 5. Então, ficaria 14 mais 2 e 2 menos 4 vezes 5. Isso aqui é igual a 0. Então, 14 mais 2 e 2 menos 20 igual a 0. Logo, 2 e 2 menos 20 mais 14 dá menos 6 igual a 0. 2 e 2 é igual a 6. Logo, e 2 vale 6 dividido por 2, que vale 3 amperes. Bacana? Parte algébrica aí ajudando a gente para a gente descobrir o valor de I2, tá bom? Já vale 3 aí. Aí eu volto para a minha função, e descubro o valor de I, né? Que seria esse valor de I2 aí para a gente poder achar. O valor de I é igual a quanto? É igual a 3 mais 5, ou seja, 8. Isso aqui tudo vale 8 amperes. Bacana? Depois que eu sei que esse valor vale 8 amperes, aí acabou a questão. 4 e 1 mais R vezes 8, 8R, bacana? Menos 60 igual a 0. Só que o 4 e 1 já está lá. Quanto é que vale? O I1 vale 5. 4 vezes 5, ó, mais 8R menos 60, isso aqui igual a 0. Então, 20 mais 8R menos 60 é igual a 0. Então, 8R menos 40 igual a 0. 8R é igual a 40. Logo, o valor da resistência é igual a 40 dividido por 8, que vale 5 ohms, tá bom? Seria o nosso valor aí de resistência valendo 5 ohms. Bacaninha? Então, a gente já teria o nosso gabarito. Nosso gabarito, ó, letra B, de bem facinho, tá bom? Nosso gabarito aí, sendo a letra B. Bacana? Então, muito cuidado com as formas com que você vai representar aquela questão, tá bom? Porque às vezes a questão, ela tem uma pegadinha escondida para você. A questão ela não quer lhe dar de bom grado, assim, as respostas, certo? Então, você vai fazer com calma. Principalmente quando você tiver mais de uma malha, ok? Quando você tiver mais de uma malha, aí a brincadeira já muda um pouco de figura, tá bom? Então, você tem essa situação aí, quando você tem essas malhas diferentes, malha A, malha B, nesse quesito aí de transformação, ok? Então, você tem aí o nosso sistema de equações. Lembrando de você prestar atenção quando você quiser achar o valor de corrente de formas distintas. Não se perca fazendo várias correntes juntas. Então, o que você vai fazer? Você vai montar uma corrente, depois fazer a outra corrente, e assim você vai chegando no valor que você quer de forma gradativa. Se você tentar se apressar e montar vários sistemas juntos, você não vai conseguir chegar na questão da forma que você quer, ok? Então, tenham muito cuidado com isso aí. Beleza? Então, vamos para a próxima. Nossa próxima questão é uma questão que ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Abstrata. É uma questão onde ele não te dá os valores das resistências. Ele não te dá o valor daquele símbolozinho e tudo. Então, ele vai ter que te dar um sistema que você vai ter que montar com carinho para que você consiga definir os valores de cada resistência, de cada corrente presente dentro daquilo ali.
E é muito importante que você entender que até agora a gente fez uma questão de malha simples, malha dupla, e agora a gente tem uma malha tripla. Preste atenção que a gente tem 3 quadrados para encher naquela figura. Isso é uma situação de malha tripla. Então você tem que fazer com mais calma ainda uma questão dessa, ok? Considere um circuito elétrico na figura formado por 4 resistores de mesma resistência 10 ohms. Então ele já falou aqui que cada resistorzinho desse vale 10 ohms. Como todos eles são o mesmo valor, e para a gente não ficar sem muito espaço na figura, eu vou botar só de um, mas a própria questão já garantiu que todo mundo tem o mesmo valor, então você pode botar o que você quiser aí na sua forma de fazer, né? Se você quiser riscar o caderno todo, risque, não tenha medo não. Ok? E 2 geradores ideais cujas respectivas forças eletromotrizes valem 30 volts para esse primeiro e para esse segundo vale 10 volts. Beleza. Pode-se afirmar que as correntes I1, I2 e I4, I3 e I4 nos trechos das figuras em amperes são respectivamente. Bom, olha aí, tu tem várias correntes percorrendo o meu sistema. Bom, então o que você vai fazer? Você vai montar cada uma delas de forma separada. Eu vou botar uma cor para cada malha que você vai usar. Essa primeira malha de cima é a malha vermelha. Olha ela aqui. Essa malha da esquerda é uma malha roxa. Olha ela aí. Aquela malha da direita é uma malha verde. Beleza? Então, você descobrindo as cores de cada malha fica mais fácil, porque aí tu vai separar cada malha da forma que você quiser, ok? E aí você pode chegar nas relações que você quer. Eu vou ter que separar as malhas em situações... Ah, tem mais uma malha aqui para a gente poder ver. Agora que eu vi. Você tem a malha completa, que é essa malha preta. Então, a gente vai separar as malhas numa situação onde você vai poder estudar cada uma delas de forma separada. A primeira que a gente vai pegar é a vermelha. Vamos olhar só para a vermelha. Esquece o resto do desenho, foca só na malha que a gente está. Então, na primeira malha, ele te dá um resistor aqui, que vale 10. Ele desce aqui, tem outro resistor de 10. E tem um gerador negativo, positivo, de 30. Bacana. Então, você tem essa situação. Aqui vai correr uma corrente, aqui embaixo vai correr outra corrente. Por quê? Porque existe uma diferença de nós entre elas. Então, aqui é I1 e aqui é I2. Mas você pode fazer da mesma forma que a gente falou. Escolhe de forma arbitrária o caminho que você vai pegar e depois você faz com calma cada uma das situações que você quer. Para essa malha, eu vou escolher o sentido horário. Por quê? Só porque eu quero. Malha vermelha, sentido horário. Bacana? Então, como é que ficaria essa nossa situação? Eu vou sair desse ponto aqui e voltar para esse ponto, o x, né? Sai do x e volta para o x. Beleza. No primeiro momento, eu estou passando a favor da corrente. Então, ficaria mais 10 vezes I, beleza? I1, né? Desculpa. 10 vezes I1. Vou descer e vou passar no resistor de baixo, também a favor da corrente. Então, ficaria mais 10 e 2. Só que quando eu chego no gerador, eu vou chegar primeiro na placa negativa, na menorzinha. Lembrando, o sinal do gerador é sempre o da placa menor. Então, ficaria menos 30 igual a 0. Bacana. O menos 30 eu vou jogar para o outro lado. Então, eu tenho que 10 e 1 mais 10 e 2 é igual a 30. Quando eu simplificar a minha função inteira por 10, ou seja, eu posso cortar esses 3 zeros fora, eu tenho a seguinte situação. I1 mais I2 vale 3. Boa. É isso aqui que eu queria extrair da malha vermelha, tá bom? I1 mais I2 dando 3. Depois, a gente vai para a próxima malha. A nossa próxima malha, aí fica arbitrário. Você pode escolher tanto fazer a malha roxa quanto a malha laranja. Eu vou para a malha roxa, tá bom?
deixa eu desenhar aqui a malha roxa, como é que ela ficaria? Ela tem um gerador em cima, um resistor embaixo e um receptor na direita. Então, ficaria gerador em cima, resistor embaixo, receptor na direita. Bacana. Tá aí a nossa malha. E aí, malha roxa, o que é que você botou para nós? Tem um resistor aqui embaixo de 10. Lá você vai ter uma voltagem de 10 na direita e de 30 embaixo, né? Olha, são dois geradores. A placa, presta atenção na figura aqui, ó. A placa que está embaixo, ela é menor. A que está embaixo, ela é menor. Isso faz diferença para quando tu pegar o sentido da corrente, tá bom? Porque se você inverter as placas, você vai inverter o sinal. E a gente sabe que inverter sinal é pedir caixão aí na questão, tá bom? Essa malha a gente pega ela no sentido anti-horário aí, vai lá. Você tem essa malha roxa, né? Chamada de malha B. Pega ela em sentido anti-horário. Sai do X, volta para o X. Anti-horário, eu vou descer aqui e vou passar nesse resistor de 10. Agora eu não vi qual é a corrente que está passando na malha. Corrente é importante. Resistor de 10 é I4. Lá em cima é I2. Que é I2. Que é I4. Existe alguma nessa aqui do meio? Tem. Essa do meio aqui tem esse valor de corrente aqui, que é I4 mais I3, né? Esse valor de outra corrente aqui, que vale I. Bom, aí você, depois de passar por o sistema, já sabe como fazer a nossa função, né? Então, você bota 10 vezes I4, tá bom? Ele passou lá pelo resistor, pelo gerador de 10. Só que a primeira placa que ele chega é uma placa negativa. Então, fica menos 10, negativo e positivo. E aqui também, ó, negativo e positivo. A primeira placa que ele tocou lá em cima, quando ele passa, é menos 30. Voltei para o X, então isso aqui tudo igual a zero. Então, 10 e 4 menos 40 é igual a zero. Logo, eu posso cortar 0 com 0. Então, eu tenho que I4 menos 4 é igual a 0. E 4 vale 4. Já tenho o primeiro valor da minha corrente. Ele quer saber o valor de 1, e 2, e 3 e 4. O primeiro valor da minha corrente vale I4. Tá bom? Então, seria esse valor de corrente I4 aí pra gente. Bacana? Então, galera, ó, a gente tem essa corrente que vale I4 para o sistema. Ela é a nossa primeira corrente, então já que a gente já sabe ela, fica mais fácil a gente procurar algebricamente o resto. A nossa próxima malha é a malha verde, tá bom? Aí na malha verde são dois resistores, um percorrido por uma corrente I3 e outro percorrido por uma corrente I2. E aí a gente consegue chegar nessa situação onde você tem essa malha para ser percorrida. Só que cuidado quando a gente compara aqui, né, as duas malhas. Essa corrente central aqui, ó, que eu vou chamar a atenção para vocês, essa corrente central, ela é I3 mais I4. Só que ela é uma corrente que não importa. Ela é uma corrente que não faz sentido a gente calcular o valor dela, bacana? Por quê? Porque aquele sentido de corrente, ela tem um pequeno problema. Ela não passa por nenhum resistor. Se ela não passa por nenhum resistor, aquele valor de corrente, ele não é considerado para a gente. Aquele valor de corrente, ele tem um valor bacana, porém, ele não consegue ter um valor expressivo da nossa função, porque o fato de eu ganhar ou perder a DDP do gerador, não importa a corrente que vai passar por ele. O que vai importar é a quantidade, quer dizer, o que vai importar é a placa que eu vou chegar.
Se eu cheguei na placa menor primeiro, ele é negativo. Se eu cheguei na placa maior primeiro, ele é positivo. Então, tudo vai depender da placa que eu vou ter para aquele sistema. Bacana? Então, quando eu tenho aqui o nosso sistema verde, olha como é que ele é. Ele tem um resistor em cima, um resistor embaixo e um gerador no meio. Então, quando eu monto aqui o meu sistema verde, ó, tem um resistor em cima, eu tenho um resistor embaixo e eu tenho um gerador na direita dele. Qual é a diferença? A corrente que corre embaixo é uma I3 e a corrente que corre em cima é uma I2. Então, aqui ó, é I3 para a esquerda e aqui é I2 também para a esquerda. Ambos com o valor de 10. Bom, ambos aí com um valor que vale 10. E no meio, um gerador que vale 10 também. Pronto. Desenhei o meu sistema de malha verde. Tá bom. Já que eu já tenho a malha verde, basta eu escolher um sentido para ela. Vamos lá, sentido horário. Pronto. Sentido que você quiser, você pode escolher. Vou sair do X e voltar para o X. Estou passando no primeiro resistor contra a corrente. Então, fica menos 10 e 2. Estou passando lá embaixo a favor da corrente. Mais 10 e 3. E estou passando no resistor, ó, menos para o mais. Então, menos 10, isso aqui tudo igual a 0. Então, ficaria 10 e 3, menos 10 e 2. Ele está negativo, eu jogo para o outro lado, ele vai positivo, fica 10. Quem é que eu posso cortar? Posso cortar 0 daqui, com todo mundo. E aí eu tenho que I3 menos I2 vale 1. Tá bom? Então, eu teria aí os meus sistemas presentes naquela equação. Ok? Só que pelos nós, a gente consegue identificar algumas coisas. Olha aí. Esse primeiro nó bem aqui mostra que esse primeiro nó, que I1 é igual a I2 mais I3. Bacana. Beleza? Por quê? Porque quando eu pegar lá a malha do vermelho, eu tenho que I1 mais I2 é igual a 3. Logo, eu consigo identificar que lá da terceira equação, que I3 menos I2 vale 1. Então, se eu pegar aquela primeira situação lá, I1, o que é que eu tenho? Que I1 é igual a I2 mais I3. A segunda situação, I1 mais I2 vale 3. I1 mais I2 vale 3. E essa terceira situação, que foi essa terceira malha que girou para a gente? Que I3 menos I2 é igual a 1. Bom, todo mundo tem I2. Então, se eu deixar todo mundo em função de I2, eu consigo achar lá naquela primeira. I1, quem é? É 3 menos I2. E I3, quem é? É 1 mais I2. Aí eu jogo lá em cima. I1, que é 3 menos I2. 3 menos I2 é igual a I2 mais 1 mais I2. Então, ficaria 3 menos I2 igual a 2 I2 mais 1. Logo, o valor de I2 seria de quanto? Qual seria o nosso valor de I2? Seria 2, né? De um lado e do outro, tchau. Seria 2 terços, né? E 2 daria aí 2 terços. Bacana? Então, aí eu já achei o valor de I2. Depois que eu pego e substituo I2 tanto nessa primeira função quanto nessa segunda função, eu tenho os valores que eu vou querer, né? I1 valendo 7 terços e I3 valendo 5 terços. Bom? De ampere, ampere e ampere. Então, I1 vale 7 terços, I2 vale 2 terços, I3 vale 5 terços e 4 vale 4 amperes. Bacana? Então, galerinha, essa questão, como vocês viram, 3 malhas é uma questão muito brutal, né? Uma questão que consome um tempo absurdo para você fazer. Óbvio, não é uma questão que vai cair aí numa prova nossa, por exemplo.
Bacana? Mas é uma questão que, dependendo do vestibular que você está se propondo a fazer, é uma questão que pode ser cobrada. Mas acho que essas questões de malhas mais simples, malha única ou malha dupla no máximo, são as mais comuns. Mas caso caia uma malha tripla, já tem ideia de como é que você vai fazer, né? Separa as malhas. É só você ter noção de que não importa quantas malhas sejam, você sempre vai seguir os mesmos passos. Bacana? Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa noite, falando aí sobre malhas. Na próxima terça-feira, a gente volta falando sobre circuitos e sobre capacitores, que é o último componente do circuito elétrico que falta para a gente estudar. Como é que funciona o capacitor, a equação, qual é a função dele, mas isso tudo é assunto da próxima aula. Bacaninha? Então, galerinha, uma boa noite para vocês, bons estudos, até a próxima semana e tchau!